No vídeo de hoje eu quero conversar contigo a respeito sobre manutenção do imóvel, mas sobre um outro aspecto relacionado a esse tema. Na verdade, a manutenção do imóvel, para mim, é o parâmetro número 1 aonde eu vou decidir se de fato irei administrar um imóvel ou não. Mas não pelo aspecto da conservação do imóvel, o seu estado, de conservação atual, mas sim em relação à mentalidade do locador a respeito do que ele enxerga a manutenção dentro do vínculo locatício. Então, eu aprendi, depois de 2 décadas, a respeito de locação e administração de imóveis, o seguinte detalhe: o estado de conservação do imóvel revela o estado emocional do dono. Isso durante a minha experiência, eu pude compreender que o imóvel, o estado dele, sempre tem algo a revelar a respeito daquele locador, daquele proprietário. E quando o imóvel ele está realmente com problemas, com um aspecto de sujo, de mal cuidado, de mal gerido, com situações que a gente consegue perceber de forma visual de que ele não está sendo muito bem mantido, está com instalações defasadas, todo o layout antiquado. Então, tudo isso são itens que eu absorvo na visita, por exemplo, e já começo a detectar que é necessário me aprofundar mais a respeito desse locador para realmente entender qual é a visão dele em relação à própria gestão do seu patrimônio. Porque a depender de como ele enxergue o que é uma manutenção e o que é um imóvel bem cuidado dentro do vínculo locatício, isso muda completamente. Porque eu, como administradora de imóveis, eu sei reparar um imóvel, eu sei consertar instalações, eu sei inclusive reformar. Durante todo essa prática, uma das questões importantes para o administrador de imóvel é entender de manutenção, é entender de gestão patrimonial, é entender sobre a vida útil de todos os itens que compõem o imóvel, que é o seu objeto de trabalho também, além das pessoas que estão envolvidas dentro do mercado de locação. Mas não no aspecto de um engenheiro, nem no aspecto de nenhum tipo de profissional de algo específico, mas sim com um olhar de gestor, um gestor de um ativo imobiliário. E a gente sabe que o imóvel, por se tratar de tijolo, existe depreciação, existe vida útil das coisas. Então, com esse olhar, que é necessário o administrador de imóvel também conseguir se profissionalizar, obter habilidades para isso, justamente para poder conduzir e educar o locador sobre as manutenções preventivas e sobre também o que a própria lei do inquilinato fala, a qual eu dividi em 3 grandes pilares, que é a habitabilidade, funcionalidade e atratividade. E são as manutenções, são as benfeitorias que vai trazer velocidade na locação. São as manutenções que vai trazer um valor, uma percepção de valor de mercado, a qual eu vou conseguir elevar o preço do aluguel. São as manutenções que vai continuar deixando o imóvel funcional, agregando também ao imóvel perante o mercado, o que faz com que essas manutenções seja sempre um chamariz, um imã para poder captar bons inquilinos, porque a qualidade do inquilino ela é proporcional à qualidade do imóvel. Então, se você realizar as manutenções adequadas,
E eu não estou falando aqui de você reformar o imóvel, de você colocar materiais, né, de valor, instalações, né, com materiais nobres. Mas não. A questão primordial de uma locação imobiliária, na parte de manutenção, é a sua funcionabilidade. O locador, ele tem que entender que ele faz parte de um negócio a qual o inquilino é o cliente. Ele vai fazer uso do objeto de desejo desse cliente, que é o imóvel que ele tem. Então, a primeira coisa que eu faço para decidir se realmente eu vou administrar esse imóvel é ver a percepção, se o locador ele enxerga a manutenção como um investimento necessário e inerente à operação locação, ao negócio locação, ou se ele acredita que é apenas empurrar por inquilino, né, jogar o verde e ele que resolva. Então, ele tem que entender o papel da manutenção como algo para valorizar, inclusive, o seu próprio patrimônio. É na manutenção, na forma da condução da conservação do imóvel, que a gente vai elevar o grau de exigência do locatário. Porque se o próprio locatário, né, o seu inquilino, percebe que nem você que é dono cuida do imóvel, logicamente que ele, como inquilino, também não vai cuidar. E isso vai gerando um desgaste em cima de desgaste, não em relação aos conflitos locatícios, né? Que também vão ser frequentes, porque o fator número 1 dos conflitos locatícios é a conservação do imóvel. Mas quando eu falo de desgaste em cima de desgaste, eu estou falando também da questão da depreciação física do imóvel, a depreciação física das instalações. E cada vez que o locador não enxerga isso, ele está depreciando, acelerando essa depreciação do seu próprio patrimônio. Então, eu não tenho nenhum tipo de medo, de receio de pegar um imóvel desgastado. Isso a gente consegue administrar. Por mais que o locador, nesse primeiro momento, ele não tenha um recurso necessário, inclusive, para colocar o imóvel dentro das condições mínimas para alocar o imóvel com segurança, existe forma, existe mecanismo, existe negociação com o inquilino, existe gestão contratual, por exemplo, para bonificar o locatário em relação a dar desconto do aluguel, enquanto se faz um planejamento de manutenção, e aí entra o administrador para conduzir essa dinâmica e inclusive ser remunerado para isso. Então, existem formas quando o locador ele sabe das suas responsabilidades e sabe que ele, como dono de um negócio, porque sim, o locador ele é dono de um negócio. O administrador é o representante do dono desse negócio. E ele tem o objeto de desejo do seu cliente, que é o seu imóvel. Então, é necessário realmente passar essa visão para o locador, que muitas vezes é normal ele não ter uma certa habilidade de como funciona o aluguel. Ele pode ter desconhecimento da lei do inquilinato, ele pode pensar que nós estamos ainda no século passado, onde as coisas seriam realizadas de qualquer forma, e hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Existe a lei do inquilinato, existe a informação difundida, os inquilinos sabem hoje de todos os seus direitos e se percebe, inclusive, em demandas judiciais. Então não existe mais amadorismo que reine na locação imobiliária sem que você sofra ou eleve os seus riscos em relação a isso. Então, a primeira coisa que eu indico, né, inclusive para outros profissionais que estão aqui assistindo esse vídeo, e é uma conduta que eu faço
dentro da minha administração é conversar sempre que possível com o locador de forma presencial, para que a gente possa fazer algumas perguntas, entender qual o racional dele, entender qual é a lógica dele, entender o que é que ele acredita que seja uma administração de imóvel, entender quais são as dores, as dificuldades, para que haja um alinhamento de expectativas antes de assinar o contrato. Antes de tudo, é necessário se transmitir. Faz parte do papel do administrador de imóveis educar o locador. Não é mandar nem exigir. Logicamente que o locador ele é o dono do imóvel, né? Ele que vai ter a decisão final. Isso é lógico, a gente tem que respeitar isso, né, em relação ao locador. Mas faz parte do nosso papel como consultor, como a pessoa que tem a expertise, a prática, o conhecimento legal em passar as boas práticas locatícias para o locador. E se mesmo assim ele não entender, né, como deve proceder uma administração profissional, sem problema nenhum, ele, no meu caso, ele segue a vida dele, ele toca a gestão como ele acredita que é, mas eu sempre planto a boa semente do conhecimento, de mostrar como é que é a condução séria da locação para que ele possa ter sempre mais lucro e menos estresse. Então, quando ele fizer essa autogestão e lá na frente ele vier ter alguns tipos de problema, com certeza, se for uma pessoa, né, que ele possa refletir, ele vai lembrar, né, das informações, das orientações que eu como profissional dei a ele. Então, a administração de imóveis requer esse cuidado desde sempre. Como administrador, eu recomendo a gente sempre dá ênfase, né, na análise do inquilino. E é claro, essa parte é importante porque é uma pessoa que nós vamos colocar para dentro do imóvel. E a gente tem que ter uma pessoa idônea, capaz de assumir todos os compromissos contratuais necessários. Mas a gente também, como administrador, nós temos a necessidade de fazer valer a lei, que não é só apenas para o locador. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio contratual, essa harmonia durante todo o vínculo locatício, para que sim o locador ganhe um dinheiro. Não estou falando aqui para o locador ser bonzinho, para o locador abrir mão de tudo, de forma alguma. É um negócio e o que a gente quer aqui é a rentabilização máxima do patrimônio imobiliário do locador. Essa também é a nossa função como profissional, mas também a dignidade do inquilino em morar em um imóvel com plenas condições de habitabilidade e funcionabilidade. É isso que nós buscamos. E a gente precisa passar essa consciência para o locador para que a gente possa exigir da mesma forma para o nosso locatário ele entregar e cuidar do imóvel como se fosse seu. A manutenção é a chave principal que vai discorrer a locação bem sucedida. Passa pela manutenção. Então, veja, né, o conteúdo desse vídeo justamente como uma maneira, né, de entender que a manutenção é primordial para o sucesso de ambas as partes. Então, eu quero que você, né, realmente que chegou até aqui esse vídeo, né, então coloque aqui, né, sua experiência, o que você acredita a respeito em relação a isso, né, porque é algo que eu vejo necessário. E inclusive recentemente em uma postagem aonde eu compartilhava, né, o meu bastidor do meu dia a dia como administradora de imóveis, eu
relatei, né, divulguei que eu faço as vistorias prévias antes da entrega de chaves, e muitos outros corretores, né, administradores de imóveis, alegaram a dificuldade que eles têm em relação a o locador enxergar a manutenção como algo importante e de sua responsabilidade. E inclusive locadores, eles ficavam chateados com os administradores porque na elaboração da vistoria de entrega de chaves colocava, né, os defeitos pré-existentes, ou seja, o profissional só estava fazendo aquilo que a lei exige. Então, é necessário a gente alinhar as expectativas antes, como eu disse anteriormente, justamente para que isso não aconteça e você fique numa saia justa. Faça isso. Mostre todos esses argumentos que eu compartilhei aqui nesse vídeo sobre o poder da manutenção em conseguir uma locação rentável sem estresse. E se você que assistiu aqui também é locador, porque eu sei que tem muitos proprietários, autogestores que gostam e querem entender mais sobre a administração dos seus próprios imóveis, e você também é muito bem-vindo se for o seu caso, discorra também a respeito disso. Porque às vezes a gente fala, né, e a falha também pode ser desse administrador que foi complacente e não foi assertivo em falar a respeito desse assunto, pontuar com o seu cliente, com o seu locador a respeito disso. Eu sempre gosto dessa conversa sincera, aberta, transparente, mostrando minha conduta, mostrando por que eu tenho essa linha, justamente para poder cumprir, né, todas as minhas obrigações como uma pessoa capacitada e que tenham, né, minhas responsabilidades legais se eu assim não o fizer. Então, deixa aqui seus comentários, aproveite. Se você ainda não é inscrito no canal, siga esse canal a respeito sobre o mercado, principalmente de locação, administração e investimentos imobiliários para a renda. Aguarde aí o seu comentário e até o próximo vídeo.